O presidente Lula está preocupado com as pautas que podem avançar no Congresso, principalmente aquelas chamadas pautas bomba. Por isso, o presidente deve reunir ministros e líderes ainda hoje. Isabel Mega vai aparecer com a gente aqui na tela para trazer mais informações, mais um capítulo da nossa tensão entre os poderes. Agora, o governo, o poder executivo, tentando se melhorar esta relação com o poder legislativo. Boa tarde, bem-vinda ao Brasil Meio-Dia. Isabel Mega, direto do Palácio do Planalto. Oi, Yuri. Muito obrigada. Boa tarde, boa sexta-feira para todo mundo que está assistindo a gente. Yuri, agora há pouco o presidente Lula voltou aqui para o Palácio do Planalto. Ele que estava participando de uma cerimônia no QG do Exército e voltou justamente para participar de um almoço com os líderes do governo na Câmara, no Congresso, no Senado Federal, além de ministros, a exemplo de Alexandre Padilha, da Secretaria de Relações Institucionais. Foi justamente o ministro Padilha quem coordenou essa reunião, almoço, para que o governo possa ajustar os ponteiros, pensando principalmente na semana que vem, porque na terça-feira, aliás, na quarta-feira, dia 24, se eu não estou me enganada, viu, Yuri? A gente tem sessão do Congresso Nacional marcada para 7 horas da noite para tratar de vetos presidenciais. Qual que é o sinal de alerta, de preocupação do governo nesse momento? É de ter vetos importantes sendo derrubados. Vamos falar primeiramente, Yuri, dos impactos fiscais previstos, por exemplo, se o governo tem na íntegra aquele veto de 5,6 bilhões de reais a emendas de comissão, ou seja, que interferem diretamente na vida dos parlamentares, derrubado. É isso que está em jogo, é um ponto sensível que vai ser discutido nessa reunião, nesse almoço do presidente da República. Um outro ponto também é aquele projeto de lei que foi vetado em partes pelo Palácio do Planalto, que trata da saidinha temporária de presos. Vocês devem se lembrar, o governo permitiu, na sua decisão, vetando um trecho, que esses presos pudessem visitar familiares. O Congresso, principalmente a oposição, fala em derrubada certeira desse veto. Esse é um assunto que também vai entrar na pauta. Então, o principal realmente é pensar nessa sessão do Congresso, nas preocupações que o governo tem pela frente. São 32 vetos que estão na pauta e verificar, o que é possível fazer em termos de articulação num momento que é bastante delicado para o ministro Alexandre Padilha, depois de todos os atritos em praça pública com o presidente da Câmara, Arthur Lira. O Lira, vamos refrescar a memória, uma semana atrás chamou Padilha de desafeto pessoal, disse que o ministro era incompetente. O Lira tem falado muito mais, já há meses, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do que com o próprio Padilha, que teoricamente é o ministro que cuida da articulação política e continua cuidando, mas com algumas dificuldades que estão representando alguns percalços para o Palácio do Planalto. Pela frente também tem as chamadas pautas bomba, por exemplo, uma pauta que está lá no Senado Federal que trata de se dar um bônus a cada 5 anos a algumas categorias do Judiciário. É a chamada PEC do quinquênio. Pode representar um impacto fiscal de 42 bilhões de reais ao ano, mas esse impacto ele tem um cálculo que difere de acordo com as categorias que vão entrando ou não nessa proposta, Yuri. Mas isso acendeu um sinal de alerta. O Planalto, inclusive, escalou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para que trate dessa questão nos próximos dias com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O Haddad não vai participar dessa reunião aqui no Palácio do Planalto. Ele voltou da agenda do G20 nos Estados Unidos, passou rapidamente aqui em Brasília e já seguiu para São Paulo, onde tem agenda na capital paulista e fica por lá durante a tarde, mas vai ter muito dever de casa pela frente na articulação para tentar evitar essas medidas que possam render ali algum tipo de desconforto para a gente atenuar o cenário, Yuri, em relação ao cenário fiscal do país. Sem dúvida alguma. Isabel Mega, direto de Brasília com as informações. E você já vê Basília Rodrigues também dos nossos estúdios e Pedro Duran aqui comigo em São Paulo. Basília, queria continuar contigo porque tanto você quanto a Isabel trouxeram a apuração no site da CNN mais cedo sobre esta reunião, esta convocação de ministros e líderes para ajudar na articulação
entender o cenário de articulação do governo, e a Isabel estava correta. Quarta-feira, dia 24, quarta-feira é dia 24, e ter uma sessão de Congresso Nacional numa quarta-feira, 7 da noite, é um sinal de que dessa vez, aparentemente, vai estar dando prioridade, o dia mais importante aí de movimentação no Congresso Nacional. Basília, boa tarde, bem-vinda ao Brasil Meio-Dia. Oi, tudo bem? Yuri, Isabel, Pedro, e o governo não quer perder essa de cochilo, né? O ambiente está cheio de sensibilidades. Na semana passada, o presidente da Câmara chamou o ministro da Articulação Política de desafeto e incompetente. Então, só por isso, você vê que o termômetro da crise não está dos mais fáceis de ser contornado, né? Então, o presidente Lula, isso de acordo com interlocutores, tem demonstrado preocupação com essa pauta para que ele mesmo entre em campo nesta articulação. Então, reunir para conversar, né? Usando aí, fazendo aí um trocadilho com o bordão do governo. Desde ontem vem circulando essa informação aqui por Brasília que o presidente queria estar com seus ministros, líderes, deixou todo mundo de sobreaviso, pelo menos aqueles ali do núcleo político, porque Lula, que é o treinador desse time, né, quer conversar com eles para parar algumas arestas, ver os pontos mais críticos desta articulação em pouco tempo. A preocupação do presidente é com a pauta já da semana que vem. A gente está em plena sexta-feira. De acordo com auxiliares do Palácio do Planalto, alguns pontos relevantes dessa discussão são os vetos tanto da proposta orçamentária para o ano que vem, quanto da proposta de LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que seria uma prévia do orçamento. Então, isso está sendo discutido pelo governo com atenção, porque em tempos de mau humor da política, a repercussão é sempre negativa para o Palácio do Planalto, passando aí por cobranças que vão para além de emendas e cargos. Muitas moedas estão sendo colocadas nessa mesa, como a própria abertura de CPIs ali do lado da Câmara dos Deputados. Hoje Lula está com uma outra agenda, né, dedicada a falar com o meio militar, o que também é um ponto de atrito, um ponto que demanda atenção para o governo desde o início. Então, a expectativa que paira aqui por Brasília é que após estes compromissos, Lula irá se dedicar mais para a questão política à tarde. Então, tem ministro como Rui Costa, que é da Casa Civil, que está lá na agenda de Lula para uma conversa. Isso não significa um almoço, um encontro ministerial, mas fica todo mundo de sobreaviso, porque estas pequenas reuniões podem virar mesmo um encontro ministerial. Mas, enfim, né, com mais ministros. Como eles já estão esperando isso desde ontem, ninguém confirma, mas também não tira da agenda. A perspectiva inicial era de um almoço, já passou da hora, né? E Brasil Meio-Dia já entrou em campo há muito tempo com as suas notícias. Estão esperando Lula encerrar a agenda com o meio militar e de volta ao Palácio do Planalto chamá-los para uma conversa mais tete a tete. Pois é, o Pedro Duran, queria te ouvir ali um pouco nessa linha do que a Basília já vinha nos trazendo, desse retrospecto ali de desentendimentos ou no mínimo desencontros entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O governo não conseguindo emplacar a sua agenda prioritária, principalmente as questões de ordem econômica, da mesma forma que a essa altura do campeonato do ano passado havia conseguido. Pois é, Yuri, e a gente lembra da Boa Tarde primeiro para Brasília, e a gente lembra que isso começa nesses últimos meses com, por exemplo, a derrota do governo em perder o comando da CCJ e da Comissão de Educação para o PL, com 2 deputados ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 comissões importantes no Congresso Nacional. Vem o PL das saidinhas e o governo mais uma vez perde. Vem a PEC das drogas, o governo manifesta, libera a bancada, mas o PT fecha a questão e acaba perdendo. A gente teve outros pontos que também foram considerados derrotas para o governo, como, por exemplo, o fato do Rodrigo Pacheco ter deixado caducar aquela desoneração dos municípios, que também é mais custo para o governo. Deve ter revertido aquele veto das emendas de comissões. Ainda vai ter que, de alguma forma, engolir o PERSE, que é aquele programa para fomentar o setor de eventos. Então, alguns deputados com quem eu converso têm visto uma certa apatia
empatia no governo na hora de reagir a essas ofensivas da oposição. E a gente não está falando só da questão da segurança pública, que é uma pauta que é praticamente uma derrota perdida. O próprio ministro Rui Costa falava aqui na CNN esses dias que o governo não se colocaria contra essa pauta de segurança pública porque até entende que precisam ser alteradas algumas das leis. Mas anteontem, a gente teve, por exemplo, em uma comissão da Câmara, a aprovação de uma moção de apoio ao Conselho Federal de Medicina, que baixou uma resolução que dificulta o aborto legal. Mais uma derrota para o governo nas pautas que têm a ver com família, são pautas mais ideológicas. Então, há uma dificuldade do governo de conseguir aglutinar, organizar a base, mostrar força e enfrentar essas ofensivas da oposição, especialmente agora no início do ano de 2024, que acontece, não custa a gente lembrar, Yuri, paralelamente a uma queda de popularidade do presidente Lula. Exato, e aí nesse contexto importante o que disse ontem o líder do PT na Câmara, o Odair Cunha, aqui em entrevista ao Brasil Meio Dia, quando falou, olha, o problema não se deve personalizar os problemas ou, por exemplo, falar que o problema seria o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele disse exatamente isso, Lira não é o problema. A questão é conseguir coordenar a base para fazer andar a agenda em que há consensos e nessas questões ideológicas, como citou de exemplo o Pedro Duran, isso aí não tem muito jeito e são nesses momentos em que ficam mais explícitas essas divergências. Pedro Duran, Basília Rodrigues, obrigado por enquanto. A gente volta a conversar já já.